Você sabia que Sorocaba recebeu um prêmio por conta de um atendimento diferenciado às gestantes num programa de saúde bucal? Boas iniciativas devem ser mostradas e serem valorizadas. É por isso que a gente está aqui hoje, dentro desse projeto de saúde bucal do Jornal Cruzeiro do Sul, mantido pela Fundação Baldino do Amaral, numa parceria com a Morelli Ortodontia. Eu estou aqui com o coordenador de saúde bucal da rede pública aqui do município de Sorocaba, Diego Diniz. Muito obrigada. Ele que é dentista, né? Especialista também no assunto. Vamos falar dessa premiação que tornou Sorocaba um destaque no cenário nacional? Com certeza, Denise. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês novamente para conversar sobre as questões de saúde bucal dentro do serviço público, né? E essa iniciativa foi uma iniciativa extremamente importante no nosso município e ela nasceu, né? Ela veio de uma necessidade por conta do momento mais agudo da pandemia, onde as pessoas precisavam fazer o isolamento, né? Mas nós tínhamos as pacientes gestantes que precisavam ali da assistência, precisavam fazer o seu pré-natal e também precisavam do atendimento odontológico. Então, diante dessa necessidade, nós tivemos algumas iniciativas dentro das unidades básicas de saúde de buscar uma forma de comunicação remota com essas gestantes, né? E essa comunicação remota se deu por meio de um modelo de teleatendimento voltado para a teleorientação, que os profissionais, as equipes de saúde bucal da prefeitura entravam em contato com as gestantes, né, buscando primeiro informar, né, orientar e aí, a partir disso, buscar o melhor momento para a gestante ir até a unidade e fazer o tratamento odontológico, se assim fosse necessário. Por conta dessa experiência, ao longo, né, à medida que a vacinação foi acontecendo, a pandemia foi ficando mais controlada, a gente viu que esse modelo funcionou de uma forma muito interessante e a partir disso a gente fez uma parceria com o Parque Tecnológico de Sorocaba para desenvolver um software para a gente e esse software ter o subsídio ali, né, para a gente desenvolver essa ferramenta de teleatendimento odontológico na prefeitura. Como que é esse teleatendimento? Eu, por exemplo, o meu celular e eu falo com um profissional, ele me vê, como é que funciona? Bom, o teleatendimento, a teleconsulta, né, ela tem todo um protocolo no formato de ser realizado, inclusive ela foi legalizada, né, ela teve uma portaria do Conselho Federal de Odontologia que deu o respaldo legal dela acontecer e hoje a gente usa essa ferramenta como protocolo com foco na teleorientação. Então, as unidades que estão utilizando essa ferramenta, elas buscam gestantes que precisam fazer o atendimento odontológico, faz um contato telefônico previamente para identificar o melhor horário e o melhor dia para fazer essa consulta. Essa consulta é feita pelo cirurgião dentista da unidade e ela pode ser feita simplesmente por telefone, por áudio, né? E havendo ferramenta por conta do paciente de conseguir usar a ferramenta de vídeo também, né? Ele também pode ser feito via vídeo. O foco principal sempre é a orientação, né? As demandas, as necessidades, ou escutar a paciente, né? A gestante, do que ela precisa, quais são as demandas, e a partir disso se faz ali um agendamento presencial para realizar essa consulta e o exame clínico da paciente. Por que Sorocaba foi premiada? Quem premiou Sorocaba e o que essa premiação representa? Muito legal. O Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2022, ela fez um laboratório de experiências inovadoras em saúde bucal no Brasil. Então, os municípios puderam se inscrever para contar as suas experiências inovadoras, né, em várias frentes. Uma das frentes foi a de teleatendimento e de teleodontologia, e Sorocaba foi a cidade contemplada, né, com a melhor experiência inovadora em saúde bucal no Brasil. E a gente teve em Brasília no final do ano passado para receber essa premiação que, de certa forma, respaldou ainda mais essa nossa iniciativa aqui no município. E aí, quando a gente fala desse público, no caso, as gestantes,
Tem situações, na verdade, que mostram a necessidade delas terem assistência contínua. E por isso que esse projeto se torna ainda mais interessante. Eu, quando fiquei sabendo, né, que no caso, se uma gestante tiver um problema no dente, na gengiva, isso pode até ser uma das razões para ela ter um parto prematuro, né? Apesar disso não estar ainda sedimentado, né, nas pesquisas, mas ser uma possibilidade, eu tive noção do risco que isso é para a mãe e para o bebê. Então, vamos explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando o que isso representa. Afinal, por que tanta atenção para gestantes na questão de saúde bucal? É muito importante, né, essa pergunta. A gente até nomeia, né, o pré-natal odontológico, ele é uma situação fundamental tanto para a mamãe, né, quanto para o bebê aí que vindouro. De certa forma, o que acontece? A gestação por si só, que é um processo fisiológico, né, um processo natural, não é uma doença. Às vezes as pessoas encaram a gestação como doença e não é. Né? Ela, por si só, ela não causa nenhum problema odontológico. Porém, se a mulher, ao ficar gestante, tiver já alguma questão odontológica, alguma infecção bucal ou outras questões, a gestação pode ser um fator modificador dessa doença e causar alterações que podem ali, de certa forma, prejudicar o bom andamento do pré-natal ou até mesmo afetar o bebê. Além disso, a gestação ela traz mudanças fisiológicas, hormonais nas gestantes, e isso influencia, por exemplo, na questão gengival. E se a gestante não tiver uma boa higiene bucal, essa situação pode, de certa forma, desenvolver algumas doenças gengivais mais rápido. E essas infecções, de certa forma, ela pode influenciar ali durante o pré-natal, e tem alguns estudos que mostram que isso pode gerar, por exemplo, um parto prematuro. Então, é um cuidado extremamente importante. Outras questões que a gente observa, lógico que isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Mas às vezes há mudança, por exemplo, na rotina alimentar. As gestantes começam a comer com mais frequência, tem os desejos, de repente o desejo de comer um doce, e por vezes a rotina de higienização bucal, ela continua a mesma, ou até por questões de ânsia, né, náusea, ela fica não tão bem realizada. E aí sim, essas situações podem gerar doenças bucais, como cárie, gengivite, periodontite, entre outras, que é muito importante cuidar. Né? Isso é um fator principal. No caso, na rede pública, essa questão do pré-natal odontológico é protocolo. É protocolo, e a gente tem toda uma sensibilização de equipes multiprofissionais para que consiga captar, né, e sensibilizar essas gestantes para os atendimentos. Inclusive, o Ministério da Saúde também coloca indicadores e metas que os municípios precisam atingir dessa cobertura. Né? Hoje, Sorocaba, saiu o resultado do quadrimestre de 2023, ele é o município no estado de São Paulo, acima de 500 mil habitantes, que mais proporciona cobertura de saúde bucal no SUS para gestantes. Né? Nós atingimos essa meta, aliás, a gente superou essa meta, e no Brasil, em cidades acima de 500 mil habitantes, nós somos o 8º município de maior cobertura de pré-natal odontológico. Então isso é uma satisfação muito grande, além da importância, né, do cuidado da gestante, mas já sensibilizar essa gestante com o cuidado da saúde bucal para o bebê, né, e isso mostra todo o engajamento das equipes de saúde bucal que a gente tem no município. Agora, eu acredito, né, que não é um assunto assim tão falado também na rede privada. Sim. Então, acho que fica o alerta, inclusive, né, para as mamães, né, para as mulheres que estão gestantes, até para elas pedirem para o médico, muitas vezes, esse também encaminhamento para ter um acompanhamento adequado, né? Perfeito. E, além disso, é importante deixar claro, né, que o tratamento odontológico durante a gestação não só pode ser feito, como deve ser feito se assim tiver necessidade, né? Hoje existem já estudos que comprovam toda a segurança clínica que existe, inclusive se houver necessidade de anestesias locais, tem um anestésico indicado para cada caso. Os procedimentos odontológicos
Eles podem ser realizados durante a gestação. Lógico que cada profissional vai avaliar o custo e o benefício de se fazer nesse momento e também o melhor momento durante a gestação para ser feito. Por isso que é importante que a gestante procure o cirurgião dentista logo no início da gestação, para quem havendo necessidade de algum procedimento clínico, o profissional consegue programar esse procedimento no melhor momento, que geralmente é no segundo trimestre da gestação. Agora, ou seja, acabamos com o mito aqui, né? Exato. De que então grávida não pode cuidar da boca. Muito pelo contrário, na verdade, mais do que nunca deve cuidar, porque pode ter riscos à saúde dela e da criança também. Agora, já caminhando aqui para o fim, quando que começou a ser inserido no SUS essa questão do pré-natal odontológico? Olha, a sensibilização para a gestante fazer o pré-natal odontológico, ela já vem desde a primeira Política Nacional de Atenção Básica, ali na década de 90, né? Ainda existia um mito muito maior, né? A ciência precisava trazer algumas respostas ainda para a gente, que trouxe, e a partir disso sempre colocou-se essa necessidade da gestante vir e fazer o pré-natal odontológico. A gente ainda observa uma certa resistência em função de alguns mitos, né, sobre poder ou não poder, mas sempre, em qualquer dúvida, o melhor é a gestante consultar o seu cirurgião dentista, esclarecer as dúvidas e fazer o seu exame preventivo, né? E até ir além, né? A gente sabe que muitas das gestações, elas são planejadas, programadas, então se existe já essa intenção, estar com a saúde bucal em dia já vai ser uma ferramenta facilitadora aí, né? Fora isso, tem alguma orientação também que é interessante falar para as mamães, né, as futuras mamães no caso, mas assim, em relação à alimentação mesmo, deve se priorizar alguns alimentos, evitar alguns nesse período em que, como você mesmo disse, até por questões hormonais, você tem uma alteração? Sim, é importante. Lógico que o médico que acompanha a gestante, ele vai ali orientá-la da melhor forma a questão nutricional, né, de acordo com a necessidade dela. A grande orientação é não negligencie a higiene bucal, né? Vem você se alimentando, fazendo a ingestão daquilo que está recomendado, não descuide, né? Faça o uso da escovação, pasta de dente e fio dental, que é o que vai garantir que não tenha nenhum problema aí durante essa gestação. Mas e no caso das mulheres que têm essa questão do enjoo, assim, tem algum segredo? Tem o que fazer, né? Porque às vezes a mulher vai colocar, tem ou para um pouquinho, insiste, volta, o que que faz? Olha, na minha experiência clínica, né, e conversando, eu também atuo atendendo na rede básica, né, a gente observa algumas estratégias que algumas gestantes usam e falam que funcionam muito bem, né? Às vezes, geralmente, a náusea, a ânsia, ela acontece ali no período da manhã, então a gente fala, olha, então no período da manhã se tem mais, né, então faz uma escovação mais tranquila, tá colocando menos pasta, pode ser um fator que ajuda, né? Tem um feedback interessante, né? O momento que menos sente esse enjoo durante o dia, geralmente é mais no começo da gestação e depois é mais tranquilo, e a gente tem que ficar atento à quantidade de pasta que usa, de creme dental que usa, né? Às vezes coloca muito creme dental, isso pode ser um fator que gera náusea, então use menos. E até em algumas situações que se observa que isso pode estar gerando, até fazer a escovação sem creme dental. Não é o ideal, mas é melhor do que até encontrar aquele momento do dia que isso gera menos desconforto. Mas o importante é não deixar de fazer por conta disso. Com certeza. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês pelo trabalho, né? Acho que toda iniciativa assim que consegue atingir um público, trabalhar na informação, acho que todo município ganha com isso, né? E aí, com certeza, é um trabalho de muitas pessoas, né? Muitas mãos. Então, acho que está de parabéns, né? Até para poder expandir também para outros grupos e para continuar com coragem de fazer iniciativas diferentes. Exatamente, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar comentando sobre essa experiência e toda a nossa rede de apoio e atendimento à gestante no município de Sorocaba. Então, se está gestante, quer ter acesso a esse serviço, como é que faz para a gente finalizar?
só procurar a sua unidade básica de saúde, onde você está fazendo pré-natal, que vai ser imediatamente acolhida e feitas as orientações necessárias, inclusive as gestantes que porventura fazem o pré-natal na rede privada, ela também tem direito a fazer o pré-natal odontológico na rede pública sem nenhum problema. Por isso que a gente fala Viva o SUS, né? Viva o SUS. Agradeço mais uma vez, doutor. Por aqui, terminei dessa vez. Você vê com um assunto muito interessante. Repasse essa informação aí para os seus amigos e familiares. Eu fico por aqui.